Então, pessoal, sou o John Leno, né, da matéria de lógica computacional e estou aqui gravando um vídeo sobre a problematizadora que a professora nos passou, certo? Então, a primeira questão é sobre a equação de primeiro grau, certo? Ah, Marcelo comprou um carro novo, mas não possuía do valor total para pagar o carro à vista. Ele negociou o pagamento do valor total de 73.500 e em uma entrada de 25.500, o restante em 24 parcelas mensais, sem juro. Utilizando a equação de primeiro grau estudadas, determine o valor de cada uma das prestações mensais que Marcelo terá que pagar. Apresente a equação do primeiro grau correspondente e o valor de cada prestação. Para resolver essa questão, devemos considerar como x o valor das prestações. Então, uma entrada seria o quê? 25.500, que deu no problema, né? 25.500 seria a entrada. As parcelas seriam 24 parcelas mensais iguais, sem juros, certo? Com o valor total do veículo de 73.500. Eu especifiquei aqui, né, conforme está no problema, para a gente ficar mais fácil da gente resolver essa questão. Então, fica como, tá, pessoal? Coloca a entrada mais as parcelas vezes o x, né? Seria o x, igual ao valor total do veículo, certo? Então ficou como? Ficou 25.500 mais 24 parcelas vezes o x, né? Que é o valor das prestações, igual a 73.500, que é o valor total do veículo. Primeiro passo, vamos passar o 25.500 para depois do igual. Então fica como? Fica 24 vezes o x igual a 73.500 menos 25.500, certo? Que vai dar o valor de 48.000, o valor desse cálculo, certo? Depois, na segunda parte, passamos o 24 para depois do igual. Ele estava multiplicando, então ele vai passar dividindo, pessoal. Então fica 48.000 dividido por 24, aonde teremos um valor total, né, de cada prestação de 24, de 2.000, né, de cada parcela, resolvendo a questão que o problema pede, né? Então, portanto, o valor de cada prestação mensal que Marcelo terá que pagar serão 24 parcelas de R$ 2.000, tá? Cada parcela. No segundo problema, temos uma equação de segundo grau, né? Para resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero, certo? Para resolver essa equação, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? A tão conhecida fórmula de Bhaskara. Então fica x menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a, certo? Aonde que o a, o coeficiente seria o x ao quadrado. Quando tem x, a gente substitui e não tem nenhum valor, né? A gente substitui por um. O x significa a gente substitui por um, certo? Então o a ficou 1 ao quadrado. O b ficou menos 1, que seria o menos x aqui, né? O segundo valor. E o terceiro, que seria o c, então ficou menos 20, certo? Substituindo os valores na fórmula de Bhaskara, obtemos a seguinte fórmula, né? X igual a menos 1, abre parênteses, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 20, dividido por 2 vezes 1, que o A é 1 também, né? Então, fica como? Fica x mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 80, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2, então a gente já mata a parte da divisão, na parte de baixo. E na parte de cima, na raiz, então, menos 4 vezes 1 vezes menos 20 fica 80. Então, vamos somar 1 mais 80, que é o que está dentro da raiz. E na terceira fórmula, na terceira conta aqui, a gente extrai o 81 da raiz, tornando assim o x igual a mais ou menos 9 dividido por 2. Para resolver essa fórmula aqui, então primeiro eu peguei x1, né, vai ficar x1, x linha, né, uma linha, 1 mais 9, que dá 10, dividido por 2, igual a 5, certo? X2, né, seria x segunda linha, certo?
1 menos 9, né, que dá 8, dividido por 2, que dá menos 4. Porque é negativo o 9, então ele vai ficar menos 4 também na resposta. Obtendo assim o resultado, então, da solução, x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero, sendo que x é 5, x1, 5, e o segundo, né, o x segunda linha menos 4, certo? Na terceira problematizadora, na terceira questão, seria a teoria dos conjuntos, pessoal. Então, que é o seguinte: considere que 80 alunos de uma turma foram levados para o refeitório da escola e foram servidos sanduíche, cachorro-quente e frutas. Entre os alunos, 42 comeram sanduíches e 50 comeram frutas. Além disso, 27 comeram cachorro-quente e sanduíche. 22 comeram sanduíches e frutas. 38 comeram cachorro-quentes e frutas. Ainda 15 alunos comeram os 3 alimentos. Sabendo que cada um dos 80 comeu pelo menos um dos 3 alimentos, identifique. Na letra A, quantos alunos comeram somente sanduíche? Na letra B, quantos alunos comeram somente frutas? Na letra C, qual o percentual de alunos que comeram, né, cachorro-quente, considerando o total de 80 alunos? Para resolver essa questão, vou utilizar o diagrama de Venn, certo? Aqui eu já montei os conjuntos, certo? Onde 15 seria os que comeram os 3 alimentos, 12 comeram cachorro-quente e sanduíche, certo? 8 só comeu só sanduíche, 10 alunos comeram só cachorro-quente, 23 comeu cachorro-quente e frutas, certo? 5 comeram só frutas e 7 sanduíche e frutas. Na letra A, a gente precisa encontrar o número de alunos que comeram somente sanduíche, certo? Então, o total de alunos que comeram sanduíches são 42, somando todos os valores aqui, ó, né? Então, vai ficar 42. Cachorro-quente e sanduíches são 12, cachorro-quente, sanduíches e frutas são 15, e sanduíches e frutas são 7, certo? Então, como que fica a equação? Comeram somente sanduíche igual a total de alunos que comeram sanduíches, menos cachorro-quente e sanduíche, menos cachorro-quente, sanduíches e frutas, e menos sanduíches e frutas, certo? Então, substituindo os valores, fica como 42 menos 12, menos 15, menos 7. Os alunos que comeram, obtendo o resultado, né? Alunos que comeram somente sanduíche, são 8 alunos, certo? Na letra A. Esse é o resultado da letra A. Na letra B, que comeram sanduíches e frutas, são 23, certo? Cachorro-quente, sanduíche e frutas são 15, somente sanduíche e frutas são 7. A equação fica da seguinte forma: comeram sanduíche, frutas igual a total de alunos que comeram frutas, menos cachorro-quente e frutas, menos cachorro-quente, sanduíches e frutas e sanduíche e frutas, certo? Substituindo os valores, ficou da seguinte forma: 50 menos 23, menos 15, menos 7. Alunos que comeram somente frutas. O resultado é o seguinte: são 5 alunos, né? Então, a letra A e a letra B, né? A letra A é 8 e a letra B são 5, certo? Que são os que ficaram aqui, somente sanduíche e somente frutas. Foi assim que eu descobri o resultado dessas duas questões ali, a letra A e a letra B, certo? Para a letra C, ele pede o seguinte: ah, qual o percentual de alunos que comeu cachorro-quente, considerando o total de alunos de 80 alunos, certo? Para chegar nesse resultado, eu usei a seguinte fórmula, né? Um, basta dividir o número de alunos que comeram cachorro-quente, né? Pelo total de alunos, que é 80, né? E multiplicar por 100, que é o percentual. Para encontrar o número de alunos que comeram somente cachorro-quentes, eu usei a seguinte fórmula: 15 menos 12, menos 7, menos 5, menos 23, que dá igual a 60. Né? Então, a gente pega 80 dividido por 60, que é o total de alunos, dividido pelo número
de alunos que comeram cachorro-quente, a gente vai ter um resultado de 0,75. Porém, para achar o percentual, a gente tem que fazer sempre vezes 100, né, para achar a porcentagem, né? Então, eu fiz 0,75 vezes 100, que dá 75%. Então, 75% dos alunos comeram cachorro-quente, do total de 80 alunos, certo? Então, respondendo, assim temos as respostas, né, que a questão nos pede. Na letra A, 8 alunos comeram sanduíche, 5 somente sanduíche, desculpa. 5 alunos comeram somente frutas, né? E 75% dos alunos comeram cachorro quente, dando assim a resposta desta questão, certo? Pausei. É só pausar, né? Agora, depois eu só aperto de volta e ele continua, né? No play, sim. Aqui nesse play aqui, né? Uhum. Tá. Vamos lá. Para terminar isso aqui do momento. Então, pessoal, na quarta questão da problematizadora, então é com tabela verdade, certo? Então, como que se ele pede o seguinte: apresente a resolução da seguinte proposição utilizando a tabela verdade e identifique se é uma tautologia, contingência ou contradição. Então, como que eu fiz, pessoal? Primeiro eu coloquei a coluna do P, né, que é verdade, verdade, falso, falso. Na segunda coluna é do Q, né? Verdade, falso, verdadeiro, falso, certo? Na terceira coluna é o não P, que seria essa primeira, né, primeira opção aqui nessa. É o não P, né, o, o não P, certo? Então, tudo que é dessa coluna aqui, a gente tem que negar. Então, a gente tem que transformar o que é verdadeiro em falso e o que é falso em verdadeiro, que foi o que eu fiz, certo? Os dois primeiros eram verdadeiros, eu transformei em dois falsos. Os dois últimos eram falsos, eu transformei em verdadeiro, correto? Da mesma forma, a equação também apresenta o não que, né? Da mesma forma que foi o não P, agora eu tenho que fazer o não que. Então, tudo que é verdade no que, ele vai se transformar em falso. Então, essa coluna aqui, o que é verdadeiro vai se transformar em falso, e o que é falso vai se transformar em verdadeiro, que foi o que eu fiz nessa coluna aqui, certo? Uh, então, resolvido as primeiras, né, da preposição, certo? Agora a gente vai resolver por partes, né? Então, a gente tem uma condicional aqui. Então, essa a gente vai resolver por último. Primeiro, a gente vai resolver o e o ou, né? Que é o circunflexo e o ou, certo? Então, primeiro eu vou ter que resolver esse aqui, né? Então, foi o que eu fiz nessa coluna aqui, né? Então, o que que o E é? Só é verdadeiro onde tudo for verdadeiro, certo? Então, a gente vai pegar o não P, que é essa coluna aqui, né? Deixa eu até destacar aqui. O não P, né? E o Q, certo? Então, aqui vai ficar o quê? Tudo que é verdadeiro vai ser verdadeiro nessa coluna. Então, se a gente pegar, a gente tem o Q e o não P, somente essa parte aqui vai ser verdadeira, que é o que espelhou aqui, certo? Os outros podem ver que tem falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, e então ele se torna tudo falso, certo? Então, essa primeira parte está resolvida. Deixa eu só destacar aqui, colocar em a segunda parte seria o P ou não que, certo? Então a gente tem essa parte que é o P aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui e o não que, certo? E o não que. Para resolver ela, então, o que que é? Só é falso onde tudo for falso, na preposição ou. Então, só é falso quando as duas preposições forem falsas. Então, pode ver que aqui o P, ele é falso, certo? Opa. O P aqui ele é falso e aqui ele é falso. Ou seja, ele vai se tornar falso também na equação. Então é o único que vai ser falso, porque os outros um é VF, certo? E o outro é verdadeiro, verdadeiro, e outro é falso, verdadeiro. Então eles se tornam verdadeiros, certo? E por fim, pessoal, a gente pode estar resolvendo a equação por completo,
certo? Que é essa última, é ela inteira aqui, né? Então, que se tornou o quê? Se tornou essa coluna. O que que vai ser? Então, só é falso quando é uma condição, ele só é falso quando for antecedente verdadeiro e consequente falso, certo? Então, o que que acontece? Não que é essa coluna aqui, né, que a gente vai utilizar, e essa outra aqui que a gente vai utilizar também, pessoal. E a condição ficou no meio, certo? Então só é falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente é falso. Que significa o quê? Que é essa última, só tem essa coluna aqui, ó. Essa parte aqui do meio. Deixa eu até mudar para a gente destacar, ó. Então assim, ó, é só essas duas aqui. As outras podem ver que é tudo falso verdadeiro, então ela se torna verdadeira. Só nessa condição que vai ficar falso. Ou seja, agora, portanto, a nossa preposição, né, ela é uma contingência. O que que significa contingência? Que ela não é nem toda verdadeira e nem toda falsa. Se fosse uma tautologia, ela era totalmente verdadeira, essa coluna, o resultado, né? E se fosse uma contradição, seria totalmente falso, né? Então, ela não tem somente verdadeiro e não tem somente falso, ou que se torna o quê? Uma contingência, pessoal. Então, tá aí, pessoal, o resultado de toda a nossa problematizadora, a explicação, tá? Acredito que ficou bem certinho, né? Então, até mais, pessoal.